Para quem achou que o Xandão, o herói nacional, fosse se acovardar após a sanção dos Estados Unidos para cima dele, teve uma resposta agora à tarde que doeu no coração deles. Em seu primeiro discurso após ser alvo da lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes botou para quebrar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele criticou duramente os covardes foragidos bolsonaristas. Em sua fala, ele deixou claro, classificando eles como covardes, traiçoeiros e chantagistas, e definiu: o Supremo Tribunal Federal não aceitará nem ameaças, nem tentativas de golpe de Estado. É sensacional, pessoal. Já vai deixando o like no vídeo aí para que eles subam e todos vejam esse discurso avassalador do ministro Alexandre de Moraes, que vamos reagir aqui. E se inscreva no canal, pessoal. Faltam poucas pessoas para atingirmos a meta de 100 mil inscritos. Preciso do seu apoio para a gente alcançar essa meta. Se inscreve aí e deixe seu like. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde, traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. E essa geração de pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo tem claramente a finalidade ilícita de favorecer interesses pessoais. Sensacional. O ministro está deixando bem claro aqui que nada mudou nos processos, pelo contrário, essas pessoas, esses bolsonaristas conseguiram piorar ainda mais a situação deles e agora, como a mídia anunciou, muito provavelmente serão imputados no crime de obstrução à justiça. Sensacional o que o ministro está dizendo aqui. Já deixa o like aí, pessoal, não se esqueça de curtir, hein? E digo, coação contra o poder legislativo também. Pasmem que um dos brasileiros investigado e foragido, recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Ameaças diretas: ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre,
obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional, concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros do cumprimento de sua missão institucional e favorecer réus em ações penais. Eduardo Bolsonaro, parece que você vai ter que fazer outro jejum, hein? Vai ter que deixar de comer o que agora? Carne bovina? Porque o chocolate já não deu muito certo. Sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, só que ele deixou bem claro aqui, pessoal, que nada mudou. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Esse vídeo merece seu like. Já curtiu aí? Não curtiu ainda? Curte aí pra nos ajudar, não custa nada pra você. E o ministro continuou. Ameaça essa aos presidentes das casas, que já foi repudiada por ambos os presidentes anteontem com as notas da presidência da Câmara e do Senado Federal. Não é possível pressões, coações, no sentido de querer obter, repito, entre aspas, um espúrio arquivamento imediato dessas ações penais, sob pena de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Essas coações, essas tentativas de obstrução à justiça realizadas por esses brasileiros supostamente patriotas, a favor de interesses estrangeiros, tem, eu repito, uma única finalidade. A finalidade de substituir o devido processo legal, com a ampla participação do Ministério Público, repito, de 96 advogados constituídos, com acompanhamento da mídia, com acompanhamento da sociedade, substituir o devido processo legal, a análise justa e imparcial das denúncias oferecidas, substituir por um tirânico arquivamento para beneficiar determinadas pessoas que se acham acima da Constituição, acima da lei, acima das instituições. Mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo, caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão, estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Sensacional. Aplausos de pé pro ministro. Lavou a nossa alma e ainda deixou bem claro pro Eduardo Bolsonaro, pro Paulo Figueiredo, pros bolsonaristas que acreditam que essa ação de Donald Trump fosse salvar Jair Bolsonaro e fosse aliviar a situação deles. Vocês responderão à altura da lei. E deixou claro, eles não estão lidando com milicianos, estão lidando com a justiça brasileira. E a resposta virá no formato da justiça brasileira. Sensacional, sensacional. Isso aqui é uma demonstração de força gigante da nossa democracia e da nossa justiça. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988.
Acabou. Eduardo Bolsonaro pode tentar fazer o que você quiser nos Estados Unidos. Não funcionou a sua sanção. Não funcionou a sanção mais severa de Trump sobre o ministro e nada vai funcionar. Vocês concordam, pessoal, que o ministro foi avassalador em seu pronunciamento? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal. Curte o vídeo aí, compartilhe para que todos vejam. Todos têm que ver esse vídeo. E não se esqueça, logo mais a gente volta com mais notícias. Até mais.